Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do grande Saiyaman Trader. E bom, senhores, novamente estamos aqui de novo para mais um vídeo da nossa série Registro OB. Esse é o registro OB de número 51, que é a série onde eu registro as minhas operações diárias no mercado de opções binárias, beleza? Lembrando também que eu sempre comento e abordo um tema de extrema importância, tentando passar conhecimento, fazerem vocês enxergarem o mercado da forma mais correta possível, beleza? E bom, hoje vocês vão acompanhar tanto o registro do dia 13/1 de 2026, quanto o registro do dia 14, ou seja, é terça-feira e quarta-feira, beleza? E bom, senhores, o tema do vídeo de hoje que eu quero abordar enquanto vocês acompanham as operações de terça-feira, o tema é o seguinte: eu quero falar um pouco sobre as consequências, né, após eu ter iniciado essa minha nova gestão. Para quem não sabe, ou para quem não viu o último vídeo, eu comentei explicando exatamente como que eu tomei essa decisão, como que eu montei essa minha gestão, explicando certinho, detalhe por detalhe. Eu realmente fiz uma aula completa explicando o passo a passo de você montar uma gestão e explicando, né, os fundamentos da onde que eu tirei, o porquê que eu tirei aqueles números, aquelas porcentagens, o meu stop diário, enfim. Para quem quiser ver com mais detalhe a minha gestão, o vídeo está passando aí na tela para vocês, beleza? Mas vamos direto ao tema do vídeo de hoje. É o seguinte, quando a gente muda alguma coisa de verdade, os primeiros dias são realmente estranhos. No meu caso, eu decidi arriscar mais, mudar a forma como eu estava operando, e logo no começo as coisas não estavam encaixando, sabe? E é curioso porque o nosso cérebro, ele funciona diferente nessas horas. Você toma uma decisão pensando no médio e longo prazo, mas o cérebro ele só pensa no, ele só consegue olhar, na verdade, para o agora. Ele não pergunta qual que é o plano, qual que foi a nova rota que você recalculou. Não, ele simplesmente está só olhando. Pô, por que que você começou a acelerar mais? Ele não entende o circuito, não consegue ver o destino final. Isso é um grande problema porque a nossa mente, ela começa a querer nos sabotar. E eu comecei a ter esse tipo de pensamento, tipo, putz, cara, será que eu fiz o que deveria fazer? Será que eu tomei a decisão certa? Por mais que eu tenha, né, um trading plan muito bem definido, por mais que eu tenha um operacional já validado, que no longo prazo paga e eu consigo fechar positivo todos os meses, por mais que eu tenha tudo isso alinhado, ainda assim, certos tipos de pensamento me deixam pensativos, mais pensativos do que eu deveria ficar, entendeu? Eu, inclusive, tenho regras de ouro que me permitem lidar com esse tipo de pensamento. Eu tenho regras e meio que filosofias de vida mesmo. São padrões comportamentais que eu entendo por que que eu devo ter eles e aplicar de fato, sabe? Mas é complicado porque mesmo a gente sabendo o que deve ser feito e respeitar o plano, eu confesso que no dia de ontem, que foi dia 14, eu fiquei meio tentado, cara, porque eu peguei um placar de 0-2, que vocês vão ver aí na operação do dia seguinte. Eu peguei um placar de 0-2, duas entradas que não bateram 100% da forma que eu esperava. Então eu fiquei pensando, putz, mano, eu nem deveria ter feito essa entrada, porque agora que eu tô operando com valor maior, com menos taxas disponível também, o meu risco aumenta. Então eu não quero ficar me arriscando tanto quanto antes. Isso é meio paralisante e preocupante, porque às vezes eu fico, pô, não deveria ter feito essa entrada, só que eu sei que vai ter momento que eu vou ter que fazer, sabe? Isso que é estranho, porque é meio que um caminho, tipo, entrar ou não entrar, eis a questão, né? Já diria Shakespeare. Shakespeare dizia a questão de ser ou não ser. E eu tô meio que nesse dilema agora. Porém, como eu falei no vídeo passado, eu tenho que lidar com as consequências das minhas decisões. Eu decidi, eu fiz uma escolha, ou seja, eu escolhi esse caminho e eu tenho que lidar com os espinhos que vão estar presentes no começo do caminho. Porque eu botei na thumb o nosso personagem do Saiyaman caminhando no deserto. Porque quando ele sai da cidade e começa a entrar no deserto, ele não tá vendo o destino final, ele só tá simplesmente sofrendo com o calor. E quando ele olha para frente, é um caminho interminável, parece que não tem fim. Então esse sofrimento inicial, ele faz parte de quando a gente está adentrando num caminho desconhecido, entre aspas, sabe? Por mais que a gente
acredite que tenha um destino final glorioso lá na frente, a gente meio que não consegue visualizar isso no agora. E eu entendi isso, eu entendi que meu cérebro não estava conseguindo ver o longo prazo, que as decisões que eu tomei estavam tendo um impacto maior do que deveria. Porque a grande questão que eu quero abordar e eu quero ensinar para vocês é o seguinte: quando a gente decide ir pelo caminho mais curto, a gente tem que estar preparado e disposto a lidar com os perigos noturnos. A gente tem que estar preparado para aquela situação. E a nossa cabeça deve ser a mesma, né, o trading plan deve ser seguido da mesma forma, como se a gente tivesse pegado o caminho mais seguro, mais conservador. Porque as nossas decisões, o nosso comportamento, ele tem que se manter íntegro. Ou seja, os princípios que a gente adotou devem ser mantidos. Eu sempre repito aqui a questão da fatia, de você pegar apenas uma fatia do bolo por dia, todos os dias. E vai ter dia que vai vir amargo e vai ter dia que vai vir doce. E por um momento eu acabei me esquecendo desse grande dilema que eu sempre prego aqui, não que eu tenha esquecido de fato, mas fazia muito tempo, pessoal, tô sendo sincero, tá? Fazia muito tempo que eu não sentia esse gosto amargo e a sensação de querer pegar uma nova fatia, de querer ir lá e, mano, tirar um pedaço do bolo e ignorar esse meu princípio de apenas uma fatia por dia. Confesso que ontem eu senti essa vontade de pegar mais um pedaço, não peguei, graças a Deus, tá? Eu sempre oro para que Deus me livre das tentações e não me faça desrespeitar o meu trading plan. Então, senhores, antes de concluir esse meu raciocínio sobre o tema do vídeo de hoje, eu quero comentar rapidamente sobre o nosso resultado nesses 2 dias de operação. Terça-feira, tivemos um placar de 2-0, tivemos um lucro de R$ 270. Porém, na quarta-feira a gente devolveu tudo. Tivemos um placar de 0-2 e um prejuízo de R$ 330. Ou seja, terça-feira 2-0, quarta-feira 0-2, praticamente empatado. Estamos na semana com um agregado de R$ 420 de prejuízo. A gente precisa aí praticamente bater um stop win, um 4-0, para a gente recuperar tudo e ficar positivo. Temos 2 dias ainda, quinta e sexta-feira. Se a gente pegar aí 3-0 na quinta e 2-0 na sexta, a gente já consegue fechar a semana positivo. Porém, o meu pensamento hoje é somente de, pô, fazer o que tem que ser feito e esperar o final do mês para ver quanto que a gente vai lucrar. Porque os meus princípios têm que ser mantidos. E agora eu quero voltar, né, a terminar o meu raciocínio sobre o tema do vídeo de hoje. E é basicamente essa questão da gente manter os princípios, manter aquilo que a gente decidiu pra gente desde o começo, mesmo adotando uma nova rota, mesmo escolhendo um novo caminho, a gente precisa lembrar esses conceitos, esses princípios e comportamentos que a gente decidiu, que a gente adotou no nosso trading plano e que nos fazem ser lucrativos, tanto numa gestão conservadora, deve ser mantido e migrado para quando a gente decide adotar uma gestão mais agressiva também, entendeu? Acho que essa é a grande lição que eu tô tendo que enfrentar durante esses dias. E eu queria compartilhar com vocês porque eu acho que é normal. E para quem tá mudando de gerenciamento, tá arriscando um pouco mais, precisa e vai se identificar com esse vídeo e precisa ter esse tipo de pensamento. Ok, estou arriscando mais, porém eu tenho que manter aqueles comportamentos que me fazem ser lucrativos. Nada mudou. Mesmo que tenha mudado, nada de fato mudou. Eu acho que esse é o grande segredo, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um vídeo mais curto dessa vez, beleza? Lembrem-se de ficar à vontade na seção dos comentários para deixar a sua dúvida ou também o seu apoio. Um grande abraço do grande Saiyaman.